To be or not to be? That's the question. Hi students, how are you? Hoje nós vamos falar sobre o verbo to be. Há pouco nós vimos a frase de William Shakespeare. Ser ou não ser? Eis a questão. Então hoje nós vamos falar sobre o verbo to be. O verbo to be, ele significa no nosso português a dois verbos. Ele corresponde a dois verbos do nosso idioma: ser e o estar. Por isso é muito comum que a gente confunda o seu real significado numa frase. Então, Anaísa, quando que a gente vai saber que o verbo está significando ser e quando o verbo está significando estar? Não vai ter jeito, a gente vai ter que ler a frase toda e ver o contexto da frase para saber o real significado do verbo to be. Quando ele vai significar ser e quando ele vai significar estar. I am a boy. Eu sou um garoto. Tá aí, gente, um exemplo de quando o verbo to be, I am, eu sou, está significando o verbo ser no nosso português. She is studying. Ela está estudando. Mais um exemplo de como o verbo to be pode representar estar. Vocês viram que, de acordo com a frase, a gente vai saber qual o contexto do verbo to be? É importante que a gente esteja atento ao contexto da frase, como vocês viram. I am a boy. Eu sou um garoto. Não tem como eu estar um garoto. Ela está estudando. She is studying. Não tem como ela ser estudando. É importante que a gente esteja atento ao contexto da frase para a gente saber se o verbo to be é ser ou estar. Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre o verbo to be, a gente vai aprender o verbo to be no simple present, ou presente simples. A forma afirmativa: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. A forma negativa é a mesma coisa da forma afirmativa, porém nós temos o not, que significa negação, não. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. E a forma interrogativa, Anaísa? Quando a gente quer fazer uma pergunta, como é que fica? A gente inverte. Em vez de I am, fica am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Turminha! Vocês observaram que logo após o subject, ou sujeito, ou a pessoa, nós temos as seguintes palavrinhas: am, is e are. Então, esse é o verbo to be sendo conjugado no simple present, ou presente simples. Vocês lembram disso, né? Vocês já aprenderam isso anteriormente. Sempre que eu tiver o am, ele vai vir com I. I am. Eu sou. Sempre que eu tiver o is, ele vai vir acompanhado de he, she ou it. He, ele, she, ela, it é um termo neutro usado para coisas ou animais. Eles sempre vão vir acompanhados da palavrinha is. You are, Anaísa. Quando que a gente vai usar? O termo are, a palavrinha are, nós vamos usar quando a gente tiver as pessoas. You, we and they. You are, we are, they are. You, você, we, nós. They, eles. Então, teacher, os subjects, os sujeitos, I, he, she, it, são as pessoas do singular? Sim, essas são as pessoas do singular. Por isso que eu vou usar am e is.
E o restante? You, we and they. A gente usa are porque são as pessoas do plural. Tá? Agora eu vou dar uma dica bem legal para vocês. Em uma conversa informal, com os amigos ou com a família, é muito comum de se utilizar de abreviações do verbo. Quando nós utilizamos essa linguagem, a intenção é encurtar a frase e assim conseguir passar a mesma mensagem, porém de uma maneira mais rápida. Acima nós podemos observar que o verbo ele perde uma letrinha, se abrevia uma letrinha, porém ele não perde seu sentido original. I am vira I'm, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, its, we are, were, you are, your, they are, their. Viram? É uma maneira informal de nós conversarmos de forma rápida sem perder o sentido da frase. Outras formas de se abreviar são as short answers, ou respostas curtas ou respostas rápidas. Are you happy? Yes, I am. Are they at home? No, they are not, ou they aren't. E as contracted forms negativas, as formas contraídas abreviadas na forma negativa. Is not vira isn't. Are not vira aren't. Viram como o inglês é fácil? Às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não. É só a gente treinar, estudar, que o inglês se torna muito fácil da gente aprender. Agora que a gente aprendeu o verbo to be no simple present, nós vamos aprender no simple past, ou passado simples. Qual a diferença, Naísa? No lugar do am, is e are, nós vamos ter was and were. Sendo was para as pessoas do singular e were para as pessoas do plural, como nós vemos acima. Tá moleza, não tá, gente? Então é isso, galerinha. Hoje nos despedimos da nossa aula sobre o verbo to be no simple past e no simple present. Foi uma aula longa, porém muito divertida. E é isso. See you. Kisses.